Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. É um prazer tê-los como ouvinte neste bate-papo. E estamos em outubro, mês de campanhas assertivas e importantes, como Outubro Rosa, da prevenção contra o câncer de mama. Você que é mulher que nos ouve, já fica a dica para fazer o autoexame enquanto está nos ouvindo. E também conhecido como Mês das Crianças. Dia 12 a gente celebra o Dia das Crianças. E é por elas que a gente traz nessa reta final do ano, uma série de 3 episódios para falar sobre educação, o papel da educação no combate à violência contra meninas e mulheres. E para essa nossa primeira conversa, a gente traz uma convidada super especial, Miriam Pacheco, que é professora, pesquisadora da Universidade Federal do ABC. E se você ainda tem aquele mito de que educação sexual pode de alguma forma trazer ali um sexo antecipado na infância, ou se você quer trazer essa temática para dentro de casa, esse podcast é para você. Eu sou Nara Assunção, professora de jornalismo da Universidade Santa Cecília, uma das criadoras do Chega. Estou aqui nos estúdios do Boc News da Enfoque, um parceiro nosso para essa nossa gravação dos 3 episódios. E junto com a professora Raquel Alves, a gente traz essa conversa super importante, esse debate nesse mês, com essa série de 3 episódios. Importante mesmo, Nara. É um tema, a educação sexual é um tema muito cercado de equívocos, né? As pessoas pensam que os professores vão falar sobre sexo, ensinar aluno a fazer sexo. Então há toda uma confusão em torno desse debate que acaba atrasando a gente a fazer um desenvolvimento rápido para essas crianças, até para elas se protegerem de futuros ataques, de assédio e de até estupro, no caso, né? Mas vamos ver, eu não sou especialista no assunto e para isso a gente traz a Miriam, aqui a professora Miriam, que tem toda uma trajetória na área, estudando há muito tempo a questão da educação sexual na escola. Eu passo a palavra para a Miriam, então, que ela se apresente, por favor, para os nossos ouvintes e conta um pouco aí da sua trajetória, da sua militância em torno desse tema. Olá a todos, meu nome é Miriam Pacheco, sou uma mulher parda de 51 anos, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, sou professora na Universidade Federal e há anos eu tenho me dedicado à pesquisa e ao ensino na área de educação sexual. Meu interesse pela pesquisa começou principalmente a partir das minhas dificuldades para lidar com as questões dos meus alunos na educação infantil. E ao longo dos anos eu venho desenvolvendo vários estudos, pesquisas, orientação de alunos, desenvolvimento de projetos, palestras, tanto na universidade quanto em escolas parceiras relacionadas com a temática da sexualidade. Eu acredito fortemente que a educação sexual é essencial para a nossa saúde, tanto emocional quanto física, e que contribui para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Eu estou muito empolgada em estar aqui hoje para discutir esse tema com vocês. Sua presença. Eu acho que vai ser uma conversa muito esclarecedora para a gente derrubar talvez alguns mitos aí, desconstruir algumas crenças, né? Como a gente tem esse caráter muito didático aqui no nosso encontro, eu queria te perguntar, Miriam, o que é educação sexual na escola, no ensino formal? Excelente pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, né? A educação sexual nas escolas é fundamental, um ato, né? É um ato de educação, porque se entendermos que a educação sexual é a base para o desenvolvimento saudável das pessoas, nós conseguimos perceber que ela não se limita a um único momento da vida e também não se limita só à escola. A educação sexual acontece em todas as fases da vida, começa no ambiente familiar
e continua na escola e ao longo de toda a nossa vida. Então, educação sexual é um processo contínuo, que começa desde o início da vida e nos acompanha ao longo de toda a nossa jornada. Por isso, quando você pergunta, qual é a importância da educação sexual na escola? O que é educação sexual na escola? Qual é a importância dela? Ela é importante por muitos motivos. Principalmente porque ela oferece aos alunos informações que são confiáveis sobre a sua sexualidade, o seu corpo, os relacionamentos, e isso ajuda a combater a desinformação, a quantidade de fake news relacionadas com esse assunto, a combater os mitos que podem levar a comportamentos de risco. E, Miriam, eu sou mãe, né, de uma menina de 8 anos, um menino de 2. E a gente, nesse mundo da maternidade, paternidade, a gente ouve muitas coisas, né? Debatendo esse tema e trazendo muitos mitos ainda, né? A preocupação da família com medo de trazer esses assuntos para dentro de casa e principalmente com medo que a escola aplique isso dentro, né? Então, a gente tem muitos mitos ainda que envolvem essa questão, muitos pais que ainda acham que isso de alguma forma vai trazer uma erotização precoce para aquela criança. E aí eu queria que você falasse então um pouquinho pra gente quais são os principais mitos assim que se ouve quando se estuda esse assunto, né? O que vocês mais costumam ouvir de informações incorretas e o que a gente precisa de fato combater e desmistificar nesse cenário? Olha, Nara, sua preocupação, na verdade, é uma preocupação muito compreensível e é uma pergunta muito importante, porque um dos principais mitos é que a educação sexual vai ensinar as crianças a fazer sexo. E isso não é uma verdade, né? É o contrário disso. A educação sexual, é, ela engloba uma gama de assuntos que vai desde anatomia, relacionamentos saudáveis, consentimento, respeito mútuo, valores pessoais e até mesmo questões emocionais e sociais. E não se concentra apenas na atividade sexual. Então, como é divulgado por aí que promover educação sexual na escola é para ensinar as crianças a fazerem sexo, isso é uma inverdade e é um dos mitos que a gente deve combater. Tem um outro mito que falam muito, que é relacionado ao desenvolvimento do exercício da sexualidade ou da atividade sexual de forma precoce, né? Então, enquanto uns dizem que educação sexual é ensinar a fazer sexo, outros dizem que educação sexual é para estimular precocemente as crianças a terem atividades sexuais. É um outro mito que a gente deve combater, porque, na verdade, a educação sexual pode fazer o oposto disso. Ela pode, inclusive, por meio de uma educação sexual bem feita, ela pode adiar a atividade sexual precoce, visto que tanto as crianças quanto os adolescentes mais bem preparados, mais informados, têm condição de enfrentar essa pressão social que existe e tomar decisões mais assertivas sobre Sim. a sua vida e a sua saúde sexual. E também eu ainda posso dizer um outro mito que escuto muito por aí, que criança e criança não deve aprender sobre sexualidade, que não se deve falar de educação sexual ou de sexualidade para crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Isso também é um mito que deve ser combatido, porque a educação sexual na escola ela é feita de forma planejada, intencional
e adaptada à idade das crianças, né? A gente sempre segue o nível de desenvolvimento das crianças. E deve ser praticada desde os anos iniciais, com ensino sobre as partes do corpo, o respeito, diferenças entre meninos e meninas, noções básicas de higiene. Tudo isso é conteúdo da educação sexual que deve ser estudado, ensinado, conversado na escola desde cedo, para ajudar as crianças a se sentirem mais à vontade, a fazerem perguntas, inclusive para os próprios pais, e buscarem orientações. Então, E quanto uma mais educação sexual com orientação, as crianças ajuda elas a se sentirem mais para falar sobre esse assunto com os sim, seus sim. familiares e com as pessoas de confiança. E quanto mais orientação, melhor, né, Miriam? Citei meus filhos e a Luna, outro dia mesmo, com 8 anos, ela me perguntou esses dias, mãe, com quantos anos a gente começa a namorar? Eu falei, não tem uma idade muito certa, mas ali na adolescência, tem gente que começa com 16, 17, fui tentando, né, levar mais pra adiante. E ela falou, não, eu concordo, porque a gente estava discutindo isso na escola, e aí dos meninos falou que gosta muito da amiguinha do outro ano, e aí eu terminei a discussão falando que criança não namora. Não é isso, mãe? Porque criança não tem que namorar. A gente pode gostar um do outro, mas namorar não, é bem mais pra frente. Eu falei, é isso. Então, acho que essas conversas que são saudáveis trazem esse entendimento e elas acabam discutindo entre si, às vezes sem uma mediação, né? Mas se você discute isso anteriormente, ela tem essa base de saber que uma criança da idade dela de 7, 8, 9, que eles estão ali tudo no ensino fundamental 1, não devem namorar ainda, né? Então a gente consegue ter essa visão que é bem importante e ter essa abertura que a criança fale também com a gente, né? Por isso essa orientação é tão importante. Sim, é fundamental, né? Se nós tivéssemos uma educação sexual familiar muito abrangente, talvez a educação sexual na escola fosse algo mais Natural, é como deve mais ser, né? simples, mais natural, mais simples, e não causasse tanta polêmica como causa nos dias de hoje. Tendo uma educação sexual familiar frequente, né? Porque educação sexual não se trata de um momento único. Veja bem, em todas as fases da nossa vida, nós estamos nos desenvolvendo. Então, a criança começa a perceber as diferenças no corpo, os adolescentes começam a verificar as transformações no corpo. Na idade adulta, a gente passa por muitas questões que são relacionadas à nossa sexualidade e a gente tem dúvidas e também busca informações com isso, ou com amigos, ou com familiares, ou com médicos, porque nós não estamos mais na escola, então a gente busca informação ou na mídia, né, na internet, e também na melhoridade, na, na, na terceira idade, também surgem questões relacionadas à nossa sexualidade que a gente precisa de orientação, ou seja, nós precisamos de orientação e informação e educação sexual o tempo todo em nossa vida. E a família é fundamental para promover essa educação. Mas a escola também tem um papel muito importante. Por quê? Porque as crianças passam a maior parte, as crianças e os adolescentes passam a maior parte do tempo nas escolas. Veja bem, a semana, né, de domingo a domingo, segunda a sexta-feira, as crianças e os jovens estão na escola e estão interagindo, trocando informações, entrando em contato com o conhecimento, e junto com eles, junto conosco, a nossa sexualidade está ali. Né? Não tem como a gente separar a sexualidade do nosso corpo. Não tem como eu entrar na escola e deixar a sexualidade do lado de fora. A sexualidade é algo
intrínseco a nós, né? Faz parte do nosso existir, faz parte da nossa vida, é algo que está relacionado com o nosso jeito de ser, de fazer, com os nossos sentimentos, com a nossa expressão. Sexualidade é expressão. Então, quando qualquer pessoa entra na escola, junto com ela, entra a sua sexualidade também. E essa sexualidade precisa ser educada. Como eu disse, ela precisa ser educada o tempo todo. E estando na escola, é um bom momento para que se pratique a educação sexual, e volto a enfatizar, de forma planejada, intencional e seguindo a legislação, porque há uma legislação para o trabalho com a educação sexual na escola. Essa legislação não é explícita, não é muito, não é uma diretriz única, mas é uma legislação que a gente encontra na Constituição, na BNCC, nos parâmetros curriculares nacionais. Então, o professor que tem interesse em trabalhar com educação sexual na escola, ele é amparado pela lei e ele pode desenvolver esse projeto. Claro que sempre de comum acordo com a direção da escola e com a família também. Bacana. Agora eu queria puxar um pouco a conversa aqui para a nossa atuação, que é a violência contra a mulher. A gente sabe que o Brasil lidera a triste estatística de meninas estupradas, assediadas até 14 anos, né? E eu trouxe até alguns números, Miriam, porque eu acho que a educação sexual também pode contribuir para reduzir essa estatística, né? O Disque 100, que é o telefone que recebe denúncias contra os direitos humanos, portanto a gente está falando de denúncias que foram registradas, né? Não estamos falando aqui dos milhões de casos subnotificados que a gente sabe que existem. Mas o Disque 100 registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes só de janeiro a abril deste ano de 2023. São denúncias de abuso, estupro e exploração sexual e psíquicas também. De que modo você acha que a educação também pode atuar aqui para a redução desses números? É claro que a gente sabe que é um esforço de toda a sociedade, né? Mas eu acho que a educação formal também tem um papel que lhe cabe aqui, né? Sim, você tem toda a razão. A educação sexual desempenha um papel importante na prevenção das violências e abusos sexuais contra crianças e adolescentes, mas não, mas sozinha, como você disse, não resolve, né? Não, mas contribui. E esse ponto é importante que a gente reflita sobre essa importância da educação sexual na prevenção da violência, né, das violências. Então, de que modo a educação sexual pode contribuir? Uma forma é por meio da conscientização, porque ao promover a educação sexual intencional, planejada, a gente ajuda a aumentar a conscientização sobre os direitos sexuais e principalmente sobre o consentimento. Desde muito cedo, quando as crianças começam a ter noção do que é consentimento, isso pode ajudá-las a reconhecer situações de abuso ou de exploração sexual e também a procurarem ajuda. Por quê? Porque as situações, vocês que trabalham, né, com essa questão, as situações que envolvem violência, geralmente não começam de forma violenta, começam de um jeito muito disfarçado, né? E aí isso vai ampliando, vai ampliando, e quando a pessoa se percebe ali no meio, já está muito envolvida naquela situação e nem sempre consegue sair daquilo. Então, se por meio de uma conscientização a gente conseguir
fomentar, né, educar as crianças para identificar sinais e a reconhecer essas situações, elas poderão buscar uma ajuda mais cedo e prevenirem esse tipo de situação. Também considero que a educação ajuda, incentiva o diálogo, né, entre pais e filhos, porque é, é, é algo que está na educação sexual promover o diálogo, a comunicação aberta sobre a sexualidade. E essa comunicação aberta, inclusive, envolve inclusive a relação entre pais e filhos, o que propicia a criação de um ambiente onde as crianças podem se sentir à vontade para relatar as situações de abuso, porque a gente sabe, quando a pessoa está passando por uma situação de abuso, nem sempre geralmente ela não consegue falar sobre aquilo. Ela fica muito presa, e se ela não se sentir em um ambiente confortável, seguro, com pessoas que ela confia, ela não vai falar. Então, a educação sexual ajuda a desenvolver essa comunicação, né, essa comunicação, esse diálogo mais aberto sobre as questões da sexualidade, incluindo informações sobre sinais de abuso, né, na educação sexual a gente discute, quando a gente discute o respeito mútuo, a questão do consentimento, a questão do toque, do afeto, a gente tem propiciando e fala também sobre os sinais de abuso, e isso ajuda as crianças, os adolescentes a identificarem. Isso é muito Mas importante, né? também eu não posso deixar de falar que sozinha a educação sexual não resolve, né? A gente precisa ter um esforço conjunto de várias áreas, envolvendo uma equipe multidisciplinar. Então, se aparece uma situação na escola, sozinho um professor nunca toma uma decisão, ele precisa buscar um respaldo com a coordenação dele. Se a escola, a coordenação, a direção não consegue resolver aquilo, tem que buscar também ajuda externa. Conselho Então, tutelar, que a a, gente teve eleição agora, né, no último domingo, por exemplo. sim, a eleição para o conselho escolar, não é? Tutelar. Tutelar, desculpa. Isso, que teve eleição no último domingo e as pessoas às vezes não sabem da importância desse trabalho, né? E muitas das demandas que a escola não consegue conter ali, não consegue resolver, encaminha então para os conselhos tutelares, né? E uma das coisas Sim, que você falou, Miriam, também que é muito importante, quando a gente inclusive criou o observatório, a gente tinha muito essa preocupação de falar da violência, de falar sobre o feminicídio, né? E conforme a gente foi nos reunindo, estudando a temática, a gente percebeu que esse problema que a gente começou a tratar dessa forma, na verdade é só o final de um problema que começa lá atrás, né? Como você falou, é só uma escalada, que ele não vai começar no feminicídio, né? Ele começa lá atrás, na infância, lá atrás, nesses pequenos sinais que estão aqui, estão inseridos, né? Intrínsecos na nossa rotina, e às vezes a gente demora muito tempo para perceber, e o quanto é importante a gente se atentar a isso e falar sobre isso das mais diferentes formas, dos mais diferentes espaços, para a gente conseguir ter essa conscientização mais ampla, né, da sociedade, e trazer isso para a criança, que é como você falou, ela consegue sair de repente sair desse abuso, enfim, de uma forma mais rápida, mais assertiva, procurar todas essas buscas que vocês falaram. E a gente também vive hoje com muita informação, mas também com muita desinformação. E um machismo muito Latente, presente, né? latente ainda na sociedade, que às vezes contribui para trazer essa confusão no entendimento do que é educação sexual, o que é esse combate que a gente fala, né, da violência contra a mulher. E aí eu queria
pegar esse gancho, até que você estava falando das escolas, que a gente falou do conselho tutelar também, se você acredita que a volta, por exemplo, do programa Saúde na Escola pode propiciar isso, né, que inclui a disciplina da educação sexual, pode trazer essa maior compreensão. E aí eu não sei se primeiro levando essa família para conversa, né, para saber o que vai ser abordado ali, não sei de que forma poderia ser feito isso para que a criança seja alcançada, mas as famílias também, né, que elas entendam o que está sendo passado ali e a importância disso. Sim, eu acredito que a volta do programa Saúde na Escola é uma medida muito importante para a gente compreender melhor o assunto da sexualidade, né, combater a desinformação que existe. Você questionou se envolver a família seria uma boa forma. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, a família sempre deve ser envolvida e todas as ações relacionadas à sexualidade devem ser comunicadas à família, porque a educação sexual, como eu disse no início, é algo para a vida toda, não é algo que acontece em um momento único, né? E ponto, acabou, é aquilo ali. Não. Ao longo de toda a vida, a gente precisa ser educado sexualmente. E se você vai promover educação sexual na escola, você está lidando com algo que vai no encontro de valores. E valores é algo muito pessoal, que vai no encontro daquilo que a família almeja. Por isso, é muito importante, necessário envolver a família na tomada de decisão. Então, é importante que a escola convide os familiares para explicar o projeto de educação sexual que pretende desenvolver, para falar sobre a disciplina de educação sexual que será inserida no currículo, que será trabalhada, que tire todas as dúvidas das famílias, que promova momentos de atendimento para quem está, a família que estiver muito insegura, que mostre um planejamento para que a família saiba exatamente o que vai ser trabalhado, até mesmo para que, quando a criança ou quando o aluno, né, a criança ou o adolescente chegar em casa e quiser conversar com os pais, aquilo não seja uma surpresa para os pais, as mães, os cuidadores, né? Para que eles estejam informados sobre aquilo e possam conversar com essas crianças. Então, eu penso que a inclusão da educação permite que os alunos tenham acesso à informação, e isso ajuda a combater os mitos e as informações incorretas que a gente estava discutindo, e inclusive a combater até situações que são muito veladas, né? Por exemplo, a gente sabe que no caso de abuso e violência, geralmente isso acontece dentro do ambiente familiar. E eu vou dar um exemplo que eu gosto de citar muito. Às vezes o abuso acontece em uma roda de conversa, né? Tá todo mundo sentado em roda e às vezes um membro coloca a criança no colo, membro ali daquela roda, daquele núcleo familiar, e começa a brincar com aquela criança, de fazer cosquinhas. E nessa de fazer cosquinha, passa a mão nas partes íntimas, ou brinca de upa-upa cavalinho, e aquele upa-upa cavalinho tem alguém que está feliz com aquilo. Então, essas situações que são muito sutis, se você, por meio da educação sexual, trabalha com as crianças, o que é um toque saudável, a diferença entre um toque saudável de um toque abusivo, a criança já começa a perceber. E aí a criança busca alguém para comentar sobre aquilo. Geralmente vai buscar ali as pessoas que ela mais confia dentro da família, pai, mãe, ou avó, ou avô, ou quem cuida, né, quem é a confiança dela, ou na escola. Vai conversar com alguém. Por isso
ter uma disciplina de educação sexual é importante, a volta do programa saúde na escola possibilita que a gente trabalhe com a educação sexual com um respaldo maior. Ótimo. E assim, eu penso que a educação sexual também não se limita ali às questões biológicas, né? Eu acho que os pais até aprovam quando a gente fala, olha, uma educação sexual pode, por exemplo, contribuir para baixar a taxa de gravidez na adolescência, né? Aí a turma até comemora, sim, é um feito, mas tem acho que uma questão também comportamental, e aí eu tô falando de um aluno um pouco mais maduro, mais na adolescência para a juventude, que quando ele está iniciando ali talvez a atividade sexual dele, ou pelo menos os relacionamentos afetivos, que é o respeito, né? Estabelecer as bases de uma relação com muito respeito. Respeito e sem reproduzir aquele machismo que provavelmente ele herdou ali, aprendeu dentro de casa, né? No modo como o pai se refere à mãe ou como trata as filhas, né? Eu acho que a educação sexual também pode atuar aí nessa esfera da civilidade, talvez, né? De uma relação de empatia e de respeito aí. O que você acha? Sim, eu concordo. A educação sexual, ela ensina, né? Ela visa ensinar as crianças a ter mais respeito, ter mais empatia, compreender que as relações interpessoais ah, são relações que necessitam de limites, né? De limites, não é tudo que pode, então eu devo respeitar o outro. Ah, ajuda também a combater a questão dos estereótipos de gênero. Quando você fala de machismo, a gente tem isso muito forte na nossa sociedade, e a educação sexual ajuda a combater isso, ensinando que o rosa não necessariamente é só para as meninas, e o azul não necessariamente é só para meninos, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Onde ela quiser ficar. Então, a educação sexual, ela ajuda a desconstruir os estereótipos de gênero, não é só a parte biológica, mas trabalha com a questão da anatomia e fisiologia do corpo, para além daquilo que já é tradicionalmente trabalhado nos conteúdos de ciências e biologia. Ah, na educação sexual, a gente pode conversar, né, propiciar, levantar questões mais específicas relacionadas à saúde das mulheres, também sobre a questão dos relacionamentos saudáveis, né, o que é um relacionamento saudável, e a gente pode fomentar esses adolescentes para que ah, façam escolhas mais saudáveis. Enfim, a educação sexual não se trata apenas de informações biológicas, ela aborda, né, a parte das questões biológicas, mas ela ajuda a promover uma compreensão sobre as relações interpessoais e os direitos de todos os indivíduos, independente do gênero. Ensina respeito, empatia, igualdade de gênero, e isso é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais civilizada e igualitária, menos machista. A gente acredita muito nisso, né? E aí eu acho que esse ano a gente recebeu um desafio. O Chega acontece aqui na Unisanta, né? Um projeto que ele é multidisciplinar, pretende aí alcançar todos os cursos de alguma forma. E esse ano a gente recebeu duas alunas da turma de psicologia, que
que acho que tá formando a primeira turma agora, lá na Unisanta, né? E elas falaram, a gente quer fazer um trabalho de extensão e a gente ouviu sobre vocês e a gente quer fazer alguma coisa relacionada, e a gente conversando falou, por que a gente não faz um projeto então de levar o Chega na escola? De levar essa discussão para dentro de uma escola. E aí também a convite de uma participante, mãe de uma das ex-alunas nossas do curso de multimídia que estava lá, ela falou, eu preciso que vocês então vá para minha escola, porque a gente está com questões muito latentes lá de sexualidade, de abusos, casos de violência. E a gente foi no primeiro semestre, né, Raquel? Levou esse bate-papo, a gente fez uma conversa sobre o que era a violência, e aí como eram crianças, adolescentes ali do ensino fundamental 2, então de sexto ao nono ano, tinham idades diferentes, a gente resolveu falar desses primeiros sinais, né? Então, e coisas que são muito naturalizadas, com música, então músicas que a gente sempre ouviu e achou legal e cantou junto, e hoje se a gente parar pra pensar, será que é isso mesmo, né? Algumas expressões, enfim. E no final dessa conversa, a gente propôs para que esses alunos da escola, uma escola aqui de São Vicente, no litoral, né? Eu vou até pegar aqui o nome para não errar, é Maria Tereza da Cunha Pedroso. E eles fizeram então uma oficina com uma das nossas participantes, né? Uma das idealizadoras, a Márcia Ukida, que organizou essa parte, construindo cartazes, né, escrevendo frases. Então eles tiveram aquele primeiro bate-papo com a gente, depois uma turma fez vários cartazes que estão até aqui no nosso cenário, e a outra fez um mural que ficou na escola, e que traz reflexões muito importantes. Já tinha trazido, porque antes de ir para a escola a gente pediu para que elas fizessem alguma atividade, e aí vieram várias redações de como eles entendiam a violência contra a mulher, né, mais centrado nesse tema, e ali a gente já viu muitos abusos acontecendo, assim, né? Muitas crianças... Abusos graves, inclusive. Abusos graves. E no dia que a gente foi fazer, gerou vários cartazes também, vou até ler um para você, por exemplo, eu quero acabar com a violência, chega de violência, exploração de menor não, abuso não, cansei, chega, assédio não, destruíram a minha infância. E aí depois a gente ficou sabendo que essa foi uma das alunas que sofreu uma violência muito forte, sexual, enfim. Então isso é presente, né, nas escolas, e é por isso que a gente entendeu essa necessidade de a gente levar um pouquinho, plantar essa semente ali, né, para gerar essa discussão, como prevenção para alguns e como local de escuta para outros também, né, porque os casos já aconteceram muitas vezes. E aí a gente entendeu a importância de se discutir isso. Nesse semestre, eles começaram um semestre com um evento falando sobre a temática, lembrando do Chega na escola, de quando a gente passou lá e fizeram músicas, enfim. Então, essa a importância da gente colocar isso, né? De ir conversando, criar esses espaços para esse debate crescer, né? Para a gente levar para maior número de pessoas possível para contribuir para esse debate crescer e a gente tentar desconstruir aí algumas crenças que estão arraigadas e naturalizadas e a gente nem percebe, né? E aí a gente viu também a questão do quanto é importante a gente discutir isso e discutir saúde mental, né? Que está completamente correlacionado a isso, principalmente a nós mulheres, que tem ali também essa responsabilidade do cuidado, né? Que cai sempre sobre nós. E nas crianças também tem, né? São as principais vítimas ali. E aí, como que você acha que essa educação ela pode contribuir também nesse processo de saúde mental, dessas inquietações, angústias, né? É possível fazer essa correlação? Sim, sim, claro. Porque as questões de saúde mental também podem começar desde cedo com os traumas, com as experiências das pessoas. Se a gente lê um pouco de Freud, tudo já nasce aí, né? Isso mesmo. Então, e ao educar para a sexualidade, a gente pode, porque no próprio conceito de educação, de sexualidade, né, já está envolvida a questão do bem-estar emocional e isso vai ao encontro da saúde mental.
Por isso que abordar a sexualidade pode ter impactos positivos na saúde mental das pessoas, porque quando as pessoas começam a identificar as situações, quando elas estão acontecendo, e começam a entender aquilo, a buscar ajuda, muitas vezes não passam por esses traumas, por uma situação como essa, do cartaz que você leu, que a aluna disse: "Destruíram a minha infância". Ah, então, sim, sim, eu concordo plenamente. A educação para a sexualidade pode contribuir e muito para a questão da saúde mental. E aí a gente já está caminhando aí para os finalmente, né? Mas eu queria que a gente falasse também um pouquinho do qual que é o papel tanto do educador, né, nesse processo, então a pessoa que está ali, principalmente nesses espaços, como que ele pode levar isso, e aí você como especialista, eu queria que você desse algumas dicas, né, de como a gente leva isso para a escola e de como a gente pratica isso em casa também, né, com os nossos filhos. Onde que a gente pode acessar informações para que nos ajude a debater o assunto, a trazer isso, a refletir, enfim, a trazer essa conversa mais naturalizada para dentro das nossas rotinas e das nossas casas e escolas também. Excelente pergunta, né? O que a gente pode fazer enquanto mãe, pai, educador, para promover uma educação sexual saudável, né? Para promover a educação sexual? Então, eu penso que, sendo pai, mãe ou professor, a primeira coisa que a gente precisa é criar um ambiente seguro de diálogo. Isso é fundamental. A pessoa precisa se sentir segura para falar. Se for na escola, como eu já falei anteriormente, qualquer ação relacionada à educação sexual deve ser informada para a família, né? E dialogada com a coordenação da escola, com a direção, com a família e também e principalmente com os alunos, que são os principais interessados. Partir dos interesses, das dúvidas e das necessidades dos alunos, e discutir. E como mãe, pai, é muito difícil, eu também sou mãe, e às vezes a minha filha chega com questões e eu penso: "E agora, né, como é que eu vou responder?". Mas, geralmente, os nossos filhos, eles já têm uma resposta sobre aquilo que eles perguntam e eles nos procuram para confirmar. E quando a gente é verdadeiro, quando a gente conversa de um modo mais tranquilo, mais seguro, eles passam a confiar mais e a discutir mais com a gente. Então, receita do que fazer não tem. A principal questão é sempre respeitar o limite do outro e procurar desenvolver um ambiente seguro para que se possa falar sobre sexualidade, porque falar sobre sexualidade é algo que pode ser leve ou não, mas deve ser leve. Por ser uma questão que vai ao encontro da intimidade de cada um, é importante que o ambiente seja seguro e que a pessoa se sinta à vontade para falar, que as crianças se sintam à vontade para falar. Eu acho que a gente tem muito para conversar sobre esse assunto, né? Vamos marcar uma segunda rodada. Vamos marcar com certeza, vamos te convidar mais vezes. Eu acho que é um tema que permeia aí um ponto que a gente acredita muito, né, da educação para a transformação. Então, quando a gente leva todos esses assuntos para o campo escolar, para a escola, e aí respeitando, como você disse, cada faixa etária, a gente consegue de fato ter uma transformação social e de repente um futuro melhor aí para minha filha, para o meu filho, né, que a gente tem esse papel de também formar ali um homem melhor para essa sociedade machista ainda que a gente vive, né? E é um desafio muito grande. Eu fico aqui às vezes não durmo pensando nisso, mas é um tema que a gente tem muito para discutir, que permeia, que é pertinente, que é urgente, né? Eu acho que a gente tem que parar de normalizar, parar de aceitar esses números que chegam e como a Raquel falou, infelizmente a gente sabe que esses números que são altos
são ainda, né, o grãozinho que a gente consegue visualizar, porque A ponta do iceberg. Porque o que está lá embaixo, que a gente não vê, que a gente ainda não consegue ou denunciar, ou as pessoas não conseguem ainda ter voz para isso, é muito grande, né? E é por isso que a gente trouxe. Acho que o grande tema do Chega esse ano foi educação, então foi o Chega na Escola no primeiro semestre, tá sendo essa sequência, vai ser essa sequência agora desses 3 episódios, para falar sobre esse papel primordial da educação nesse combate, tanto conscientizando sobre a educação sexual, como combatendo mesmo essa nossa luta que a gente traz aqui, né, que é da violência contra meninos, né, na infância principalmente, que a gente sabe que tem muitos que também são vítimas de abuso, e também das mulheres, das futuras, nós já somos, e das futuras mulheres que ainda serão, né, e que a gente sonha juntos construir possibilidades diferentes, né, igualitárias, enfim, quase uma utopia, né? Uma vez a gente conversou com a delegada antiga delegada aqui de Santos, a Delegacia da Mulher, e a gente falou, será que essa violência um dia acaba, né? Ela falou, impossível, infelizmente, né? Então eu queria que você agradecer pela sua presença, por esse bate-papo, por essa aula, e pedir para você fazer as suas últimas considerações, alguma coisa que você queira falar aí para os nossos ouvintes que estão até agora conosco. Muito obrigada para você também que nos ouve. Muito obrigada. Olha, pena que está acabando, né? Mas eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de diálogo sobre a educação sexual, essa temática que é tão relevante para todos nós, né? Quero reafirmar que a educação sexual é algo que deve acontecer ao longo de toda a vida e de todas as pessoas. Então, que a primeira instância responsável pela educação sexual é a família, e a escola, sim, pode promover a educação sexual também. Por meio de uma educação sexual, a gente pode construir uma sociedade mais justa, com menos violência, né, respeitando a diversidade que existe. E eu quero principalmente deixar um convite a todos os ouvintes para que se envolvam e apoiem a inclusão da educação sexual nas escolas, porque isso vai ajudar a promover uma conversa mais aberta sobre a sexualidade em todos os setores, em todos os âmbitos, em todos os lugares, na escola, em casa, em todos os locais, né? A comunicação aberta, assertiva sobre a sexualidade é fundamental. E, por fim, eu quero agradecer novamente a oportunidade de participar desse podcast e pelo diálogo sobre esse assunto que é muito relevante. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Miriam. Queria te agradecer demais pelos esclarecimentos. Como a Nara falou, a gente vem aí num ano mais voltado para a educação. A gente tem um encontro ainda nesse mês no curso de pedagogia da Unisanta. Eles estão na semana e eles querem ouvir a nossa palavra, a nossa experiência. Então a gente devagarinho vai ampliando um pouco esse debate, né? Que eu acho que a gente comunicadoras tem essa missão, esse papel social aí para cumprir. Pelo menos a gente aceitou pegar essa bandeira, né, Nara? E estamos tentando levar esse diálogo à frente. Então, super obrigado. Eu acho que é um tema que não se esgota aqui. Eu acho que a gente vai ter muito para conversar ainda. Vamos te procurar em outras oportunidades. Agradecer também a equipe do Boc News, Fernando de Maria, o Felipe Brandão na técnica, que deu uma super mão aqui. E se você tem interesse nesse tema de educação sexual ou qualquer tema que perpasse aí o universo da violência de gênero e da violência contra a mulher, você pode acessar o nosso canal observatoriochega.com.br, nos procurar também no Instagram, @observatoriochega, e no Facebook, e contribuir com a sua dúvida, nos ajudar a fazer programas melhores e mais focado nas necessidades do nosso público. Muito obrigada pela audiência.
Muito obrigada, Miriam, novamente, Raquel, a todos aqui da Enfoque, do Boc News, como a Raquel também falou. E obrigado principalmente a você, ouvinte. A gente espera que você nos acompanhe nos próximos episódios também. Traremos a Cristina Andréia, daqui de Santos, ela é escritora, traz essa temática, né, educadora sexual, e ela trabalha com essa temática aqui em Santos e vai falar um pouquinho de como que é essa prática ali dela, né, nas escolas, nas instituições, enfim, né? Na literatura, como a literatura consegue contribuir também, né, para facilitar esse diálogo que é difícil, como a Miriam falou, às vezes a gente fica um pouco sem saber o que falar, e a literatura pode nos ajudar e contribuir para que a gente consiga conversar melhor com os nossos filhos ou com os nossos alunos também, né? Então a gente espera você nos próximos episódios. Até mais. Obrigada. Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!